E aí, quem nunca acordou de um sonho que parecia não fazer o menor sentido, quase um filme de arte, todo confuso? E se existisse um jeito de transformar essa paisagem caótica em uma fonte incrível de autoconhecimento? Pois é, hoje a gente vai se tornar detetives do nosso próprio mundo interior. Essa é a grande questão, não é mesmo? Todo mundo já passou por isso. A gente acorda com aquele monte de imagem bizarra na cabeça e fica se perguntando: o que foi que aconteceu aqui? Será que não passa de um barulho aleatório do nosso cérebro enquanto a gente dorme? Então, a psicologia junguiana preza uma perspectiva que é, olha, fascinante. Ela diz que os sonhos não são só estática, não são algo sem sentido. Muito pelo contrário, eles são, na verdade, comunicações com um propósito, mensagens cheias de símbolos que vêm lá do fundo da nossa psique, do nosso inconsciente. E para guiar a gente nessa jornada, temos uma ferramenta principal, o protocolo de sonhos junguiano. Pensa nele como se fosse o nosso kit de investigação, sabe? Um guia passo a passo que dá o poder pra gente decifrar esses códigos e resolver os mistérios da nossa própria mente. Ok, vamos lá. Nossa investigação vai seguir 6 passos bem claros. A gente começa tratando o sonho como uma mensagem codificada. Depois, vamos documentar as evidências, mapear a cena do crime, interrogar os símbolos, descobrir o enredo escondido e, por fim, chegar à orientação final. Prontos para começar? O primeiro passo de qualquer bom trabalho de detetive, qual é? Garantir as provas antes que elas simplesmente desapareçam. Com os sonhos, isso é mais do que crucial. A memória de um sonho pode evaporar em questão de minutos, então registrar tudo imediatamente é a nossa prioridade número 1. Um relatório bem detalhado e, claro, honesto é a base de toda análise. Isso significa sentar e escrever a história completa. O que aconteceu, qual foi o conflito, a crise e como se resolveu. E o sentimento? Qual era a emoção que dominava tudo? Medo? Alegria? Confusão? Dividir em cenas ajuda muito a organizar e anotar o que está rolando na vida real no momento, isso dá um contexto vital. Agora sim, vamos para o nosso quadro de evidências. Com o relatório em mãos, a gente começa a desmontar a narrativa para identificar todos os personagens e elementos-chave. É bem aqui que o cenário do sonho começa a ganhar forma de verdade. Colocar esses elementos no nosso quadro de evidências ajuda a gente a ver a imagem completa, onde e quando o sonho acontece. A iluminação, se está claro ou escuro, já pode dizer muito sobre o estado emocional. Quem são os personagens que aparecem? E o mais importante, qual era o papel de quem sonha em tudo isso? Essa é a nossa próxima pista. Essa é uma pergunta fundamental. Quem sonha era um agente ativo na história, tomando decisões e tocando o barco? Ou era mais um observador passivo, talvez até uma vítima dos acontecimentos? Essa distinção, gente, é uma das pistas mais importantes sobre a nossa atitude consciente em relação ao que o sonho está tentando nos dizer. E agora a coisa fica interessante de verdade. A gente começa a interrogar as evidências para encontrar um significado mais profundo. É aqui que o mistério realmente se abre e a investigação vai para outro nível. Um erro muito comum é achar que um símbolo tem um significado só. Na análise junguiana não é bem assim. Um símbolo tem várias faces. Ele funciona como uma chave mestra, sabe? Capaz de abrir diferentes portas de compreensão sobre nós mesmos e sobre o mundo. A primeira camada da investigação é sempre pessoal. Se alguém sonha com uma casa, por exemplo, a primeira pergunta é: o que casa significa para essa pessoa? Traz memórias de infância, um sentimento de segurança ou, quem sabe, de aprisionamento? Depois, a gente dá um passo para trás e amplia o foco. Como esse mesmo símbolo, a casa, aparece na cultura de modo geral. Nos contos de fadas, na arte, na mitologia. Isso nos conecta com um monte de significados que são compartilhados, que vão além da experiência de uma pessoa só. Este nível vai ainda mais fundo, na linguagem universal da humanidade. Alguns símbolos têm um poder instintivo que todo mundo compartilha. Eles representam arquétipos, que são padrões básicos da experiência humana, como a jornada do herói, a figura da grande mãe ou o encontro com a nossa própria sombra. E por último, o símbolo pode ser uma parte da nossa própria mente. Uma figura de autoridade no sonho, por exemplo, pode ser a persona, aquela máscara social que a gente usa no dia a dia. Já uma figura misteriosa do gênero oposto pode ser a ânima, ou o ânimos, a representação das qualidades femininas ou masculinas que todos nós temos. Depois de analisar todas as pistas, a gente começa a juntar as peças para descobrir o enredo secreto do sonho, o seu arco emocional e de transformação. Não é só sobre o que acontece, mas sobre a jornada interna que está sendo contada ali.
E essa imagem ilustra a jornada emocional do sonho de um jeito brilhante, como se fosse um processo de alquimia. Começa no escuridinha do nigredo, onde as ideias antigas se quebram. Daí, vai para a clareza do albedo, um momento de ahá. Amadurece na consciência dos citrinitas e termina no rubedo, onde a descoberta é integrada, transformando o chumbo da confusão no ouro do autoconhecimento. Certo. O ponto crucial agora é juntar todas as nossas descobertas. A gente já coletou as evidências, já analisou as pistas, já entendeu o enredo emocional, agora é a hora de resolver o caso e entender qual é a mensagem principal. A mensagem final do sonho pode ser lida de basicamente duas maneiras. A análise objetiva vê o sonho como um comentário sobre o mundo lá fora, sobre as pessoas à nossa volta. Já a análise subjetiva, que é o coração da abordagem junguiana, olha para dentro. Ela vê cada elemento do sonho como um símbolo de uma parte da psique de quem sonha. A mensagem do sonho geralmente tem uma de 3 funções principais. Pode ser compensatória, ou seja, ela traz uma perspectiva oposta para equilibrar a nossa visão consciente. Pode ser prospectiva, tipo um ensaio para o futuro, apontando para novas chances de crescimento. Ou pode ser arquetípica, nos conectando com temas e experiências universais que vão muito além da nossa vida pessoal. Seguindo esses passos, aquilo que começa como um mistério todo confuso, todo embaralhado, pode ser transformado. O sonho se revela não como um caos, mas como uma mensagem clara e cheia de significado para o nosso crescimento pessoal. O valor final de todo esse processo vai muito além de entender um único sonho. Ele nos treina para ouvir a nós mesmos num nível muito mais profundo. A metáfora do detetive vira uma prática de autoconsciência, de diálogo interno. Como o próprio pai desse campo, Carl Jung, disse, o sonho é o nosso acesso direto aos cantinhos mais secretos da alma. Cada sonho é uma chance de abrir essa portinha. E é essa questão que fica, né? Aplicar essas técnicas não é só ficar analisando imagens aleatórias, mas sim abrir uma porta para um diálogo com a parte mais sábia que existe dentro de nós. Uma porta secreta está sempre ali, à espera. O que será que a gente vai descobrir? A aventura está só começando.